Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Taylor Fábio e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E hoje vocês vão adorar o programa. Sabe por quê? Porque eu vou misturar dois temas que vocês gostam demais: filmes e desenhos, já que a gente vai falar a respeito de filmes dos anos 80 que, de tanto sucesso que fizeram, acabaram virando desenhos animados. Ficaram curiosos, né? Pode confessar. Então, bora comigo! Mas antes da gente começar, deixa eu fazer aquela perguntinha que eu faço toda semana. Já tá inscrito aqui no canal? Ainda não? Então, amigão, não perde tempo, se inscreve aqui e já badala o sininho, porque só dessa forma a nossa viagem é garantida pro passado toda semana. E se você gostar do programa, não esquece de no final deixar aquele like felpudo. E só lembrando vocês mais uma vez que o Coleção em Ação Show agora também é o seu guia do colecionador. É só entrar aqui, ó, www.coleçãoemação.com.br para ficar sabendo tudo a respeito das coleções dos anos 80 e dos anos 90. Vamos embora junto nessa? Olha, quem acompanha o canal aqui há tempos já sabe que eu sou fã dos anos 80. Claro, o tema do canal é esse, mas assim, eu não canso de falar a respeito da criatividade daquela galera que viveu aquela época. Principalmente os caras que ajudaram a criar franquias que a gente ama até hoje em dia. Eu não sei se era a água batizada, né? Eu não sei se era alguma raiz misteriosa. Eu só sei que a criatividade dos caras tava a toda. Então é até difícil a gente escolher uma franquia em particular para falar ou para dizer que é a nossa preferida. O caso é que basta a gente começar a falar, por exemplo, no Indiana Jones, que todo mundo sabe quem é, e já começa a lembrar de todas as aventuras que ele viveu nos filmes, nos videogames, nas histórias em quadrinhos, ou mesmo naquela série, né, que passava na Globo, que contava as aventuras do jovem Henry Jones Jr. Além disso, a gente teve bastante franquias que foram criadas para o público adulto e para o público adolescente, mas que acabou conquistando a criançada daquela época, que no caso era a gente, né? Já que naquele tempo a gente não tinha muito filtro do que se podia ou do que não se podia assistir. E isso eu vou dizer, hein? Acabou criando alguns casos bem inusitados de filmes com temáticas bem variadas que acabaram indo parar nas manhãs animadas da criançada daquela época e que até mesmo deram bastante lucro para os criadores, virando, além de desenhos, brinquedos e também jogos de videogames. E um grande exemplo disso é a franquia Karate Kid, que foi e ainda é um grande sucesso. Sucesso esse que, para quem não lembra, começou com um filme de 1984 que mostrava a história do jovem Daniel LaRusso, um adolescente que chegava numa cidadezinha lá do sul da Califórnia e já chegava apanhando mais que vaca na horta da galera da Cobra Kai, que eram encabeçados pelo Johnny Lawrence. E o rolo todo começava porque o Daniel acabava se engraçando pra cima da loirinha Ellie, que era interpretada pela gatíssima Elizabeth Shue, que na verdade, né, tinha acabado de terminar com o Johnny e ele estava tentando voltar pra ela ainda. E o Daniel, por ser meio folgadão, acabava tomando couro atrás de couro até começar a ser treinado pelo Sr. Miyagi, personagem interpretado pelo eterno Pat Morita. E a coisa toda acabava sendo resolvida no final do filme em um torneio regional, onde o Daniel finalmente conseguia dar a volta por cima e terminava a luta dando um golpe digno dos Cavaleiros do Zodíaco no nosso Johnny Lawrence. Olha, eu lembro que a primeira vez que eu vi esse filme foi num domingo à tarde na Rede Globo. E eu lembro que depois do filme passar, eu fui pra rua junto com os meus primos e eu meio que incorporei o Daniel e acabei dando um cacete neles. Aí apareceu o meu tio, incorporou o Sr. Miyagi, deu um couro em todo mundo e no fim, claro, ainda deu uma lição de moral na gente. Só que assim, ó, parando pra pensar, lembram que eu falei que o Johnny Lawrence era o nosso? Pois é, principalmente depois de assistir a série do Cobra Kai, onde o Ralph Macchio volta a interpretar o Daniel e o William Zabka volta ao papel do Johnny Lawrence, eu acho que o Daniel não era tão herói assim e muito menos o Johnny era o vilão da história. E vou dizer, hein, se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que eu não ia mais invocar o Daniel, eu ia ser o Johnny Lawrence e ia bater nos meus primos como se eles fossem o Daniel San. Claro que no final, o meu tio ia continuar aparecendo como se fosse o Sr. Miyagi e ia continuar enfiando a porrada em todo mundo pra gente não dar mais brigando na rua.
O que importa mesmo é que o Johnny sumiu depois do início do segundo filme, que foi lançado em 1986, e o Daniel continuou suas aventuras ao lado do Sr. Miyagi até o terceiro filme. Depois, ele ainda foi substituído pela Hilary Swank no quarto filme da série, que estreou lá nos anos 90 e que, olha, vou dizer, pelo menos pra mim, eu achei bem fraquinho. Só que a história do Daniel e do Sr. Miyagi não acabou por aí. Ela não acabou com o terceiro filme, tudo porque os dois ganharam um desenho que foi ao ar lá nos Estados Unidos em 1989. E esse desenho ganhou uma temporada completa com 13 episódios. E esse desenho foi produzido, é claro, pela Dick Entertainment, que trouxe muita coisa boa pra gente naquela época. E ele continuava contando as histórias da dupla, que agora eram acompanhados pela japonesinha Taki. E aqui, os dois desistiam dos campeonatos para se meter em aventuras no melhor estilo do desenho do Jack Chan, já que eles também cruzavam o mundo atrás de um amuleto que podia dar poderes para quem estivesse com ele. E ele tinha sido roubado, adivinha de onde? Lá de Okinawa, lugar de origem do mestre Miyagi. E é claro que para fechar com chave de ouro, um monte de vilões também estava atrás desse amuleto, o que rendia muita pancadaria na série. Eu não sei se vocês lembram, mas esse desenho passou aqui no Brasil no final dos anos 80, na Rede Globo. E além do desenho, essa franquia fez tanto sucesso nos anos 80 que ela também ganhou uma linha de brinquedos bem inspirados, lançados pela Renko em 1986. Aliás, dá uma olhadinha nesse comercial aí. From the film Karate Kid 2, Hornby are proud to present the stars. Meet Daniel, the Karate Kid, his mentor Miyagi, and his latest foe Chozen. Plus, of course, their arch enemies Johnny, Sato, and Kreese. Each tri-action Karate Kid figure can chop, twist, or kick. And to help the Karate Kid master his art, there's a training center complete with Attack Alley, where you come face to face with the enemy. Karate Kid 2, available for video rental. 8 stars now available from Hornby. Pois é, esses brinquedos eram tão bem feitos que aqui no Brasil, quem lançou foi a Glaslit, fechando um acordo com a Renko e lançando os principais personagens por aqui. Pena que os nossos brinquedos não vinham com os kimonos de pano dos originais, mas mesmo assim, continuaram sendo bem legais, diz aí. Depois da gente ver isso tudo, não tem como negar. Karate Kid foi e ainda continua sendo um grande sucesso. E mais uma prova disso é que o YouTube Red já encomendou a terceira temporada da série Cobra Kai. Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês naquela época já achavam o Daniel meio folgado por se enfiar na história da Ellie com o Johnny, ou isso só mudou depois que vocês assistiram a primeira temporada do Cobra Kai? Deixa aqui nos comentários que isso eu quero saber. E se Karate Kid já foi um sucesso, imagina então a franquia De Volta para o Futuro, que teve o seu primeiro filme lançado em 1985, com Michael J. Fox e Christopher Lloyd nos papéis principais. E a trilogia de filmes contava as aventuras de Marty McFly e do Dr. Brown, utilizando a melhor máquina do tempo de todos os tempos, o carro DeLorean DMC-12. E olha que eles viajaram, hein? Já que no primeiro filme eles foram parar nos anos 50, enquanto que no segundo acabaram parando no ano de 2015. Que naquela época, é claro, era um futuro até que meio distante. Aliás, eu quero deixar registrado aqui uma frustração minha, já que eu achei que hoje, 2019, a gente ia estar andando aí pela rua com skates que flutuam. Claro que já tem até alguns protótipos, mas o filme mostrava pra gente que isso ia ser uma coisa acessível para todo mundo. Já o terceiro filme leva as aventuras da dupla para os tempos do velho oeste americano, com direito ao Marty McFly usando o nome do grande Clint Eastwood. E para quem não sabe, uma curiosidade bem legal a respeito de Volta para o Futuro é que o Eric Stoltz ia fazer o papel do Marty McFly. Inclusive, ele tinha filmado um monte de cenas antes de ser substituído pelo Michael J. Fox. Inclusive, em algumas entrevistas, o Steven Spielberg e o Robert Zemeckis já disseram que simplesmente viram que ele era o cara errado para o papel e resolveram fazer tudo de novo. E claro que com esse sucesso todo, De Volta para o Futuro ganhou um desenho animado, que foi lançado em 1991 e teve 26 episódios divididos em 2 temporadas. E o mais legal para mim desse desenho é que ele continuava as aventuras do Marty e do Doutor, de onde eles tinham parado lá no final do terceiro filme. Já que todo mundo deve lembrar que no final do terceiro filme, o Doutor aparecia casado com a Clara e ainda por cima tinha 2 filhos, o Júlio e o Verne,
além do cachorro Einstein. E no desenho, essa galera toda continua aparecendo junto com as duas máquinas do tempo, a DeLorean e a locomotiva. E quem também voltava no desenho era o Biff Tannen, agora mais jaguara do que nunca. E aqui eles continuavam explorando ainda mais as viagens por todas as eras do tempo, inclusive na pré-história. Outro detalhe bem legal desse desenho é que o próprio Christopher Lloyd aparecia no começo e no final de cada episódio. E inclusive no final eles sempre davam aulinha de química e física para a criançada, acompanhado de ninguém menos que Bill Nye, The Scientist Guy, que aqui no Brasil ficou conhecido com o programa Eureka. E esse desenho até que fez bastante sucesso quando passou aqui no Brasil, dentro da nossa querida TV Colosso. E aí, lembravam dele ou não? E quem lembra do filme Garoto do Futuro, estrelado também pelo Michael J. Fox. E claro, esse filme só teve esse nome aqui no Brasil para pegar carona no primeiro sucesso dele, De Volta para o Futuro. E Garoto do Futuro foi lançado em 1985 e na verdade se chamava Teen Wolf, que mais ou menos quer dizer lobo adolescente. E aqui, o nosso amigo Michael J. Fox interpretava Scott Howard, um estudante de 17 anos que até então era um adolescente norte-americano como qualquer outro, inclusive com aqueles problemas comuns da idade, já que ele jogava em um time de basquete, mas não ganhava partida nenhuma há mais de 3 anos. E para completar o pacote do sofrimento adolescente, a gatinha que ele gostava namorava com o valentão do colégio e ele não era convidado para festa nenhuma. Só que a coisa toda começa a mudar quando ele descobre que a família dele na verdade é uma família de lobisomens e que ele também tinha herdado esse dom e logo começaria a se transformar também no lobisomem, ou no caso, no lobijovem. Só que o mais legal aqui é que, ao contrário de todos os filmes de lobisomem, a sina do Homem-Lobo não era uma maldição e ele não se transformava para sair matando geral. Na verdade, o Scott ia se transformando aos poucos e acabava virando a sensação do colégio, ganhando jogos de basquete sozinho e derretendo o coração da mulherada. Guardadas as devidas proporções, Garoto de Futuro era uma mistura de lobisomem americano em Londres com Namorada de Aluguel, ou seja, aquele tipo de filme que só os anos 80 podiam proporcionar. Se bem que eu já escutei falar que ele foi inspirado no filme I Was Teenager Werewolf, de 1957. E o filme até que fez sucesso, e ainda teve uma continuação em 1987, só que com o Jason Bateman no lugar do Michael J. Fox, que não topou voltar para o segundo filme, e diga-se de passagem, é bem sem graças comparado com o primeiro. O que interessa pra gente é que o filme fez sucesso e ganhou um desenho, que foi lançado lá nos Estados Unidos em 1986, com uma temporada completa de 21 episódios. Episódios esses que continuavam a história do jovem lobisomem e da família dele, que claro, acabava ganhando bem mais espaço aqui, já que apareciam os lobiavós e também uma irmã caçula chamada Lupe. Pois é, tirando o fato dessa irmã Lupe dele e dos avós não existirem no filme, e também que no filme todo mundo sabia que ele era lobisomem, e aqui na série animada era uma coisa meio que secreta, até que o desenho acompanhou bem a história do filme, já que ele continuava tirando onda como lobisomem. Aliás, eu lembro bastante quando esse desenho passou aqui no Brasil no show da Xuxa. Agora, se o desenho tinha bastante a ver com o filme, eu já não sei sobre a série Teen Wolf, que estreou em 2011 e durou até 2017. Dizem que era inspirada no filme original, mas eu não sei, já que eu acabei nunca assistindo nenhum episódio. E vocês ainda lembravam do Garoto do Futuro? A série tem alguma coisa a ver com o filme? Quem assistiu, deixa aqui nos comentários que eu tô curioso para saber. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Então assim, viram que dá para falar muito a respeito de filmes que fizeram sucesso e de desenhos que foram inspirados nesses filmes. Então, se vocês gostaram, não deixem de compartilhar e nem de deixar aquele like felpudo e também dar sugestões aqui a respeito de novos temas, para esse tipo de programa. A única coisa que eu prometo é que a gente se vê na semana que vem. Então eu deixo o meu abraço e valeu!